Irmãos queridos, vamos para um momento prazeroso, um momento da meditação na bendita palavra de Deus. Quero ler um texto do apóstolo Paulo que se encontra em 2 Coríntios 12, a partir do 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos, pelo menos 1060 anos antes do apóstolo Paulo escrever essas palavras memoráveis, o rei Davi escreveu: ele permanece diante de Deus para sempre. Salmo 61, 6, 8. Vamos ler todos esses versículos? Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhes misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, queridos, falando sobre si mesmo, disse que permaneceria diante de Deus para todo sempre. Davi apela para que permaneça sempre na presença de Deus, sabendo que Ele é o nosso maior refúgio e sustento. E depois ele fala: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente. Ou seja, ele revela um comprometimento com Deus e uma afirmação de que Deus é fiel e de que nossa segurança deve ser sempre em sua presença em nossa vida. Maravilha isso, não é mesmo? O texto que lemos de 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, fala que a graça de Deus é o que precisamos, porque na fraqueza que se revela totalmente a nossa força. E Paulo acrescenta, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja sempre comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim. Incrível as palavras deste apóstolo de Cristo. Até parece contraditório uma pessoa dizer que quando sou fraco, então é que sou forte. Para um ímpio, um ateu, essas palavras de Paulo soam como maluquice, como uma asneira. Entretanto, atrás destas palavras enigmáticas, o servo de Cristo Jesus tiram lições importantes e edificantes para as suas vidas. Primeiro, basta observarmos que Paulo, no passado, antes de entregar sua vida a Jesus, ele se julgava autossuficiente. Vamos ler Filipenses 3, do 4 ao 11. Ainda que também podia confiar na carne, se
algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo disse que nas tribulações ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Isso sempre acontece conosco também. Nossa inteligência não nos basta, nossos recursos financeiros não nos basta nos momentos de grandes provações. A graça de Deus nos basta e o poder dele se manifesta através da nossa fraqueza. É exatamente isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 9. Essas palavras são de alguém que alcançou, sem dúvidas, a maturidade espiritual. Enquanto aqui estivermos, evidentemente que nem todos nós adquiriremos a maturidade de Paulo, para sentir prazer e alegria quando somos injuriados, perseguidos, angustiados e estamos passando necessidade financeira. Paulo diz que sentia prazer no sofrimento. Acredito que isso não se tratava de uma loucura ou de autoflagelação de Paulo, mas de sua capacidade de confiar plenamente no Senhor. Deus cuidava dele, ele tinha essa convicção. O certo, queridos, é que nós não queremos e nem buscamos para nós sofrimentos ou lutas nessa terra, mas quando elas vêm, temos que nos apegar a Deus mais intensamente. Paulo só sentia prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados de seu crescimento espiritual, e sabia perfeitamente que lhe esperava um galardão eterno. O apóstolo Tiago falou a mesma coisa. Observe, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada suficientes. Capítulo 1, do verso 2 ao 4 de Tiago 1. Jesus Cristo, querido, veio ao mundo na plenitude dos tempos para cumprir as profecias, para realizar um projeto eterno de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Jesus Cristo não veio para mudar o calendário apenas. Jesus Cristo não veio para ser um mestre político. Jesus Cristo veio
especificamente com um propósito: morrer pelos meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava na cruz, depois pegou os meus pecados, seus pecados, as nossas transgressões e lançou todas sobre Jesus. E a Bíblia diz que ele foi ferido de Deus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Pedro disse que ele, Jesus, carregou no seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. Os próprios discípulos não entenderam o princípio, porque Jesus, como Deus, se tornou tão fraco a ponto de ser crucificado entre criminosos. Deus sabia que era impossível o homem redimir-se do pecado, mas aquilo que você não pode fazer, Jesus Cristo fez por você. Ele veio ao mundo para morrer em seu lugar e em meu lugar. A morte dele abriu para nós, queridos, um novo e vivo caminho para Deus. Pela sua morte, nós somos perdoados, porque quando ele morreu, ele carregou no seu corpo todos os nossos pecados. Quando ele morreu, ele pagou a nossa dívida. Quando ele morreu, ele quitou completamente o nosso débito com Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse, querido, que enfrentou fraquezas. Ali a morte de Jesus não foi fraqueza, irmãos, foi propósito de Deus em nosso favor. Mas Paulo disse que enfrentou fraqueza. Paulo disse que enfrentou injúria, ou seja, ele foi ofendido por judeus, por religiosos e quem sabe até por familiares. Mas Paulo não guardou ódio, vingança de seus detratores. Deus quer que você fique firme e forte. As injúrias contra a sua vida como oportunidade para crescer e não retribuir na mesma moeda ao seu ofensor. Entregue essas pessoas a Deus em oração, sem guardar mágoa ou rancor. Paulo disse que chegou a passar até necessidade financeira. Evidentemente que pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade em entender isto, uma vez que a sua autossuficiência, sua vida de fartura, o deixa longe de Deus, pois acha nunca precisar de Deus. Deus é para os pobres, é o que eles dizem. Paulo também disse ter passado por muitas perseguições, ou seja, ele foi caçado terrivelmente. No grego, querido, a palavra perseguidor é dióquites, caçador. Alguém que procura para ferir, que caça e mata. Aconteceu literalmente com Paulo. Uma vez ele foi apedrejado e só o deixaram porque acharam que ele estava morto. É o que diz lá Atos 14, 19. Vamos ler. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônia e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. E depois os judeus queriam matá-lo, mas os guardas não deixaram, suspendendo Paulo e colocando-o em segurança numa prisão. E novamente 40 homens prepararam uma emboscada contra Paulo e fizeram juramento
de matar Paulo, mas um sobrinho dele foi ter com ele na prisão e Paulo avisou o comandante desta intenção diabólica. Então Cláudio Lísias mobiliza 470 homens, sendo 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para conduzirem Paulo a Cesareia durante a noite. Vemos isso em Atos 23, 23. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou de ficar mais firme que nunca. É claro que a nossa postura como seguidores de Cristo é imitarmos o exemplo dos pais da fé descritos ali em Hebreus capítulo 11. Tem a galeria só de homens que viveram pela fé e padeceram muito por causa da fé em Deus. Paulo sabe o que passou e deixou esse importante aviso para todos os crentes de todas as épocas. Observa, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo 3,12. Nenhum servo do Senhor Jesus tem imunidade da perseguição, querido. Nenhum. E por fim, Paulo fala que passou por angústias. No grego, angústia é o mesmo que lugares estreitos ou apertados. Muitas pessoas sofrem de claustrofobia quando se encontram em lugares apertados e fechados, sentem-se desesperadas. Espiritualmente, muitos reagem da mesma forma. Quando se vê em apuro, infelizmente, alguns abandonam os princípios de Deus, o caminho de Deus e a igreja. É claro que as coisas irão piorar para esta pessoa. Sem Deus e sem o apoio espiritual dos irmãos, ele fica fragilizado, impotente, enfraquecido e pode até fazer loucura, como vimos, até pastores suicidando. Temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Saiba que Deus não permitiu que Paulo só tivesse sofrimento e lutas, queridos, mas fez com que Paulo tivesse experiências impressionantes com Jesus. Ele relata na segunda carta aos Coríntios, primeiro começa dizendo que foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Depois relata o seguinte, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo, segundo Coríntios 12, do 4 até o 10. Amém? Vale a pena servir a Cristo Jesus em todo momento, em qualquer situação. Fique firme, querido, olhando para o autor e sustentador da nossa fé. Amém? Vamos falar com Deus.
eterno, glorioso, maravilhoso Deus. Só o Senhor é Deus, digno de receber tributos, louvores e nossas adorações. Nos rendemos a Ti, como os anjos que têm, ó Deus, o ministério de louvarem continuamente diante do Teu altar. Queremos ter esse prazer também, prazer de estar lendo a Tua bendita palavra. Eu amo a Tua palavra, ela é a luz para o meu caminho, Senhor. A Tua palavra nos conduz em vitória, Tua palavra nos aponta que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vencemos as hostes do mal, vencemos o inferno, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor preparou para nós quando deixarmos esta terra também. As experiências que Paulo conta que teve, não pôde nem compartilhar tudo que viu. Ó Deus, era apenas alguma fagulha daquilo que ele já está vivendo hoje. Vale a pena ser fiel até a morte. A Tua graça nos basta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido amigo e irmão, e até o nosso próximo encontro com a bendita bênção do nosso Deus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear and raise my fears, relieved. How precious did
through many dangers, toils, and snares. I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me home. He will my shield and portion be, as long as life endures. Amen.